Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente que o Espírito Santo de Deus abre, de estar me expressando em minha fala, nesta tarde de segunda-feira. Estou aqui mais uma tarde para magnificar a majestade eterna, graciosa e viva e santa majestade, gloriosa, e agradecer os ouvintes, as ovelhas, os cooperadores e as pessoas que vai estar entrando aí, né, nesta live, nesta tarde no Instagram, no meu canal oficial do Instagram. Também eu quero agradecer a todos, que Deus abençoe de forma precisa e viva e santa a vossa vida, a vossa vida em Cristo Jesus. Também quero deixar minha gratidão ao Santo de Israel, por graciosa e viva e santa oportunidade que Ele me concede estar me expressando em minha fala nesta segunda-feira, mais uma live a respeito de Ismael, o filho bastardo de Abraão, né? Que eu estou aqui contando a história dele toda segunda-feira aqui no meu canal do Instagram. Servos e servas do Senhor, antes que eu entre devidamente ao corpo do sermão, viavelmente dado a mim, para que eu possa me expressar em minha fala nesta tarde de segunda-feira, eu quero primeiramente deixar algo aqui, né? Eu preciso falar isso aqui nesta live, a respeito de pessoas que gostam e que querem se tornar um pregador. Eu preciso que você entenda que existem três bases cruciais para uma pessoa ser um pregador na presença do Deus de Israel. Primeira coisa que um pregador precisa, quando Deus o chama e o capacita, porque a sabedoria você vai buscar, o conhecimento você vai ler e procurar conhecer. Quem dá sabedoria para o homem é o próprio Deus vivo de Israel. O homem por si próprio não tem sabedoria. É Deus que dá sabedoria para o homem, e o conhecimento vai procurar conhecer, fazendo cursos, lendo livros, procurando, né, aprendendo dos seus líderes, né, ou dos seus liderados da sua congregação. Mas tem três bases aqui, né, crucial, que eu preciso deixar aqui para a vossa vida. Primeiramente, conhecido no meio dos pregadores, para quem pregam, é a primeira que você precisa ter na sua forma. Exegese. O que é exegese? Eu vou explicar. É uma aliança, vírgula, uma interpretação ao explicação detalhada e cuidadosa a uma obra, vírgula, um texto, vírgula, uma palavra ou uma expressão, ponto, né? Etimologiamente, vírgula, este termo se originou a partir do grego exegesis, vírgula, que significa interpretação, outra vírgula, tradução ou leva para fora, expor aos fatos. Ponto. Então, para um pregador ser abençoado na sua carreira, no seu ministério, naquilo que Deus tem na vida dele, ao decorrer daquilo que Deus tem, para que ele se torne um pregador, para que ele se torne uma pessoa que tem conhecimento salvífico, ele precisa ter isso aqui, a interpretação do texto. É uma das partes para um pregador, porque ele tem que saber o que ele está falando para as pessoas, e ele tem que saber entender a interpretação de um texto. Então nós temos ela como a exegese, que é a interpretação daquilo que você está lendo. Você vai interpretar o que você está lendo para as pessoas que estão te ouvindo. Segundo passo para se tornar um pregador, né? É a disciplina
que se dedica ao estudo e à prática da comunicação de mensagem da palavra de Deus, né? Ponto A. Homilética, também por traduções, e uma ferramenta valiosa para os pregadores, vírgula. Depois ajuda a desenvolver habilidades de comunicação, vírgula, organização e interpretação da mensagem bíblica, ponto. Então, uma das fases também um pregador precisa ter, que é conhecido, melhor dizendo, em nossa linguagem, a homilética, né? Homilética, que é a interpretação ou a introdução de um texto que você lê, né? Interpretação da mensagem da Bíblia. Interpretar ela de forma original. Não o que você acha, o que você pensa. Ah, eu penso, é assim, acabou. Não. Vai falar o que o texto está dizendo, vai trazer a interpretação da história da palavra. A última que nós temos por conhecimento bíblico é hermenêutica. A última é hermenêutica. É uma palavra com origem grega, que significado arte do técnico da interpretação e explicação texto, um discurso, ponto, o seu sentido original, e estava relacionado com a Bíblia, vírgula, sendo que neste caso considera na compreensão das Escrituras, vírgula, para compreender o sentido das palavras de Deus. Quer dizer, o sentido, as colocações das palavras que você vai colocar. Aqui você vai montar, né? Você vai criar, né? Da base, a montação, você vai montar, né? O texto naquilo que você vai criar para você poder falar. Tem pessoas que escrevem, é como se fosse um esboço bíblico, que você vai escrever o que você vai falar, vai trazer a interpretação daquilo que você vai falar, a origem, né? Por que ele estava naquele local, o que ele foi fazer naquela cidade, por que ele estava ali, né? E por que ele foi para lá, fazer o quê e o porquê. Então existe toda uma origem, né? Não é só pregar. E o principal de tudo, um pregador tem que ter a chamada de Deus, a unção do Espírito e a vocação de Deus Pai, a vocação de Deus Filho e a vocação de Deus Espírito. Se o homem tem isso, e tem a unção do Espírito, e tem um chamado de Deus na vida dele, essas coisas são as demais coisas que você vai estudar e vai procurar conhecer, né? Para que Deus possa te aperfeiçoar no conhecimento e na sabedoria. Então eu quero deixar para a sua vida aí bem claro, amém? Eu tenho aqui alguns livros que eu dou estudos na minha igreja de teologia, né? Teologia básica, doutorado, bacharel em teologia, né? Então nós temos por conhecimento, né? Por básico, conhecimento origem, né? Da origem. E eu estou aqui na minha mão um pregador e seu sermão. É aquela que eu acabei de falar para vocês, homilética, né? É muito boa a pessoa que quer aprender, né, da palavra do Senhor, né? Muito boa mesmo, né? A pessoa que quer aprender da palavra, estudar. A outra que eu estou aqui também na minha mão, né? Por origem própria, que nós temos por conhecimento notório das Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada. A Bíblia, exegese a religião, né? Que também dá base, né? A exegese das Escrituras Sagradas, né? Para que os irmãos possam ter conhecimento salvífico. E a última, que não eu estou aqui na minha mão, é hermenêutica. A hermenêutica, né? Para a pessoa ter a introdução da palavra, do que ela vai falar, saber o que ela está falando, né? Então, eu deixo para você aí, para você ter o conhecimento da palavra do Senhor e para você se tornar, né, um pregador, porque pregar não é grito,
Pregar não é berrar, não é gritar, não é cair no chão. Não. Isso não é pregar. Pregação é você contar a história da Bíblia. Pregação é você narrar, numa narrativa, a história do que você está falando, né? Você tem que saber colocar as colocações da sua fala naquilo que você está se expressando para se expressar com as pessoas, né? Grito, barulho, isso são consequências, né? Consequências qual que não tem nenhum tipo de fundamento dentro das escrituras, para que a pessoa possa ter uma base, porque barulho não enche ninguém, né? Grito também não enche ninguém. O que liberta a pessoa é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que liberta, é a palavra que salva, é a palavra do Senhor que faz a obra, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, pessoal, eu já falei, já expliquei, vamos entrar aqui no nosso tema. O tema dessa live, né, é falar a respeito de quê? Ela fala de Ismael, o filho de Abraão, que eu quero trazer essa tarde, né, de segunda-feira, na vossa vida em Cristo Jesus, né? Nós paramos na live retrasada os filhos de Abraão através de Quetura. Quetura era esposa, uma concubina de Abraão também, né? Uma concubina de Abraão, né? E a gente vai falar um pouco hoje, porque nós já falamos sobre ela, né? Nós já falamos sobre ela segunda-feira retrasada. Vamos falar hoje sobre a morte de Abraão, né? Vamos lá, para que nós podemos entender a palavra do Senhor. A morte de Abraão. Abraão faleceu em idade avançada, vírgula, aos 175 anos, vírgula, em Hebrom, ponto. Seu corpo foi sepultado na caverna de Mepelar, vírgula, admitida para servir como túmulo para ele. A sua esposa Sara, vírgula, que havia sido fiel à promessa de Deus, de uma terra a descendência abundantes, ponto. A sua morte marcou uma vida de fé e abundância a Deus, vírgula, e deixando um legado de fé para todos nós. Para você ver, aí descendo. Quem são os filhos de Abraão? Tem um ponto de interrogação. Daniel, Conegério, 5 anos atrás, né? Vamos descendo. A Bíblia fala dos filhos de Abraão em dois sentidos diferentes, dois pontos: físicos e espirituais, ponto. No sentido físico, vírgula, Abraão teve 8 filhos, 2 pontinhos. Ismael, vírgula, Isaac, vírgula, Zirá, vírgula, Josar, vírgula, Meda, vírgula, Midiar, vírgula, Isbaque e Suá, vírgula, e um ponto. Sendo que Isaac foi um único herdeiro da promessa da aliança, ponto. Vamos parar por aqui e daqui a pouco a gente desce mais um pouquinho abaixo. Aqui está falando da morte do patriarca, do pai Abraão. Abraão, para todo mundo sabe, Deus o chamou. O nome dele era conhecido como Abrão, mas Deus o troca e chama de Abraão. E Abraão é pai de multidão, aonde é um homem onde Deus levantou para a glória do Senhor Jesus Cristo e para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através de Abraão. E aqui fala da sua morte. Abraão morre e é enterrado, e morre com a idade de 175 anos. Abraão. Pelo fato de Abraão morrer, Abraão, porventura,
vive todos os dias da sua vida e desfruta da presença do Deus de Israel, que é o Deus que prometeu. Abraão é aquele que faz aliança com Deus sobre a circuncisão. Abraão é aquele que, Gênesis capítulo 12, Deus o chama e faz promessas e fala que seria pai de multidões, ele, a sua descendência e também os seus filhos. Só que Abraão, ele tem dois filhos. Abraão tem dois filhos de sangue e também tem, porventura, filhos, pela fé, filhos de Abraão pela fé e filhos de sangue. Mas o herdeiro da promessa de Abraão era Isaque, porque Isaque Deus prometeu para Sara, que no caso era Sarai, e Deus troca o nome de Sarai para Sara e de Abraão para Abraão. Quando Deus chama, Deus fala para ele bem assim: venha que eu vou te fazer uma promessa, sai desta terra e vai para a terra que eu te prometi, e sai da terra dos seus pais carnais, seres humanos, porque o pai e a família de Abraão, era idólatra, adorava deuses, cultuava deuses de pau, adorava deuses, mitológicos. Então Deus chama Abraão, faz uma promessa, vai ser pai de multidão, olha para a areia da terra, olha para as estrelas do céu, consegue contar, meu irmão, não consigo contar, assim será a sua descendência e os filhos que tu terás na fé, dentro porventura da minha promessa. Aí Deus faz também a promessa para Abraão lá em Gênesis capítulo 17, que também Gênesis capítulo 17 fala da promessa que Deus faz da aliança do povo hebreu, do povo israelita, com Abraão e o povo. Esta aliança que Deus outorga a Abraão é uma aliança sobre a circuncisão, tirar porventura aquela pelinha sobre porventura o prepúcio, ou melhor dizendo, o prepúcio, do menino, as partes íntimas, aquela pelinha para ser um judeu nato e um israelita, que todo judeu nato ortodoxo, ele tira aquela capinha, das suas partes, para que possa ser um judeu. Então Deus disse: isso será dado por lei e dado por mandamento, é a aliança que eu terei contigo, Abraão, e com o povo de Israel. Gênesis capítulo 17, versículo 1 até o versículo 9, também, porventura, descendo um pouquinho abaixo ali, você pode ler e ver que Abraão fala, e Deus faz essa aliança com Abraão. Biblicamente, Abraão morre, porque Deus, ele começa a cumprir as promessas que Deus faz a Abraão. Gênesis capítulo 13, Abraão também é muito próspero, e via Abraão muito rico, que na linguagem é muito próspero, e via também Abraão muito, porventura, abençoado, e via também Abraão, e Sara, sua esposa, com muitas gaifas, quer dizer, empregadas, por empregadas. Muitas empregadas que trabalhavam para Gaifa, e para Sara, que é Gaifa naquele tempo, empregada era Gaifa, Então, simplesmente, Abraão era muito rico, muito próspero, muito abençoado, e tinha muita empregada, muito gado, muita terra, muito ouro, muita prata, muito bronze, Então, era um homem muito abençoado, onde Deus abençoou em Gênesis capítulo 13. Com isso, Abraão falece e morre com seus 175 anos. Só que antes de Abraão morrer, Abraão engravida Agar. E Agar, porventura, dá por nascimento um filho chamado Ismael, que foi uma divisão notória entre o povo de Israel e entre o povo israelita. Porque alguns não acreditam que o filho de Abraão, que Abraão se deitou com Agar, no caso, porque Sara pediu, porque Sara se sentia muito velha, muito gasta, uma mulher de idade avançada, e ela não está mais acreditando na promessa que Deus fez a ela, dizendo por capacidade que teria um filho, uma mulher já de idade avançada, de 90 anos de idade. Então ela dá na mão, porventura, de Agar, o seu marido, e fala: deita, porventura, com meu marido, e se deite com meu marido, e porventura engravida e nasce Ismael. Só que quando Abraão deita com Agar, que é uma empregada de Sarai, que serve Sarai, simplesmente acontece algumas prerrogações, conhecidas como os paralelos de paradas ou prorrogações entre a palavra.
O que eu quero dizer? Simples. A promessa que Deus fez foi com Sarai. Antes de Deus trocar o nome. Sarai, que é Sara no caso. Deus fez para ela a promessa. Só que ela se sentiu velha, inútil e incapacitada. Como é que a mulher velha vai parir? Ela pega uma das suas empregadas, que é H, do Egito, porque H é do Egito. E trabalhava, e H chamava Sara de minha senhora. Então você pode ver que H deveria honra para Sarai. Por quê? Porque H chamava de minha senhora. E quando você chama esse vocabulário na Bíblia de minha senhora, é porque ela está dando honra para a sua senhora que ela serve. Então você pode ver que Abraão se deita com ela, nasce Ismael. Só que Abraão tinha 86 anos de idade quando Ismael nasceu. Né? 86 anos. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Depois que Deus deu fundamento à promessa no ventre de Sarai, que é Sara no caso, o que foi que Deus fez? Deus cumpre a promessa que ele fez para Sara e para Abraão. Se Isaac não tivesse nascido, quem seria, presta atenção, quem seria o herdeiro de Abraão? Sabe quem seria? Ismael. Ismael seria o primogênito de Deus e de Abraão. Mas como Ismael não poderia ser o primogênito, porque a promessa foi no ventre de Sarai, e como é que Deus ia quebrar a promessa para dar a promessa em uma mulher que é empregada do Egito, que serve Sarai? Não podia. A promessa que Deus fez para Sara ia cumprir, porque Deus não estava nem aí para a idade de Sara. Deus não estava nem aí se Sara era estéril. Sara era velha, idade avançada, e Sara era estéril, não podia produzir filho. Aí piorou tudo. Aí a casa caiu. Aí não tem como nem dizer alguma coisa. Mas como para Deus não existe nada impossível, então para Deus não existe tipos de situações que Deus não possa resolver. Com isso, Ismael nasce. Ismael. Abraão, quando Isaac nasceu, Abraão tinha, e via Abraão com 100 anos de idade. Então você pode ver que a construção do texto é uma construção notória, verdadeira, viva e santa, única e digna. Que quando Isaac nasceu, Ismael já tinha o quê? Seus 24 anos para 25 anos de idade. Então Ismael já era um homem completamente. Um jovem, né? Um jovem homem, né? Que foi um arqueiro e um flecheiro. Que ele mexeu com flechas e foi um arqueiro de excelência e de precisão. Agora, Deus também não desprezou o filho de Agar. Deus não desprezou. Deus falou bem assim: vem aqui. Não é porque tu és serva que eu não vou deixar de abençoar. Porque Sara, ela conversa com Abraão e fala: Abraão, pega Agar, pega Ismael, coloca porventura, dê para eles pão, um odre de água, para a água ficar gelada, um odre de água, né? Dê para ela, dê para Agar e dê para Ismael, e manda eles embora. Por quê? Por quê? Porque Ismael estava zombando e tirando sarno da cara de quem? Da cara de Isaac, no seu aniversário, na festa que Abraão provocou. Biblicamente falando, Sara não gostou, e Sara não queria que Ismael fizesse parte da promessa do que Deus falou, que Isaac seria o primogênito de Deus e também seria o herdeiro das promessas de Deus. Então, Sara não queria que Ismael fizesse parte dessas promessas. Biblicamente falando, e Abraão com o coração na mão, porque querendo ou não, aceitando ou não, Ismael carrega o sangue abraâmico
Na veia de Ismael tem o sangue egípcio, que é da sua mãe Agar, e tem o sangue abraâmico, que é do seu pai Abraão. Então, assim, como Isaac nasceu, a promessa vai se cumprir em quem? Em Isaac, porque Isaac é o primogênito de Abraão, herdeiro da promessa. Aí Sarai, que é Sara, fica com ciúme e não quer que Ismael faça parte das promessas e nem seja fundamental herdeiro daquilo que Deus prometeu para Abraão, que seria Isaac, o herdeiro de Abraão. Por que Isaac? Porque Abraão tinha que ser do ventre de Sara, esposa oficial. Oficial. Tinha que ser oficial a esposa de Abraão. E a esposa de Abraão, para quem não sabe, era uma mulher bela, bonita, chamava atenção, e não tinha mulher tão bonita como Sara na sua juventude. Sara, que no caso é Sarai, chamava a atenção. Então existe uma introdução nessa história que poucos não conhecem. Deus deixou de honrar Ismael? Não, porque quando Agar tira sarno com a cara de Sara, Agar fala bem assim: tu não poderá ter filho. Só que Sara, eu sou velha, de idade avançada, e ela não gosta. E aí Sara fala: pensaste tu que eu fizeste alguma coisa contra ti? E ela sai no caminho para o deserto. Quando ela vai para o deserto, o anjo do Senhor, que é uma introdução, que é o anjo do Senhor, Deus bradou no anjo, que é uma capa teofânica. Deus no anjo, teofania, né? Teofania, Deus no anjo falou com ela. Então Deus falou com Agar: volte para Sarai, a sua serva, e sirva ela e volte, porque Ismael será um grande homem, descendente de gerações por gerações, e eu honrarei Ismael. Deus desprezou Ismael? Claro que não. Não é porque é um filho de uma empregada, um filho de uma serva do Egito, que Deus vai desprezar. Não. Deus honrou Ismael, fez Ismael ser um grande homem em gerações por gerações, e levantou a história de Ismael e mostrou que ele é Deus e que tem todo o poder para honrar a quem ele quer. Então você pode ver que a construção é maravilhosa. Então existem esses dois filhos de Abraão, que é o Isaac, que é o filho da promessa, e Ismael, que é o filho que não é da promessa, que é o filho bastardo de Abraão. Que até hoje existem alguns conflitos no meio do povo de Israel através disso. Que uns aceitam, outros não aceitam, uns concordam, outros não concordam, uns bate palma, outros não bate palma porque não concordam. Então você pode ver que tem alguma coisa aí que não bate, né? Então nessa construção aí, então você pode ver que os filhos, porque Deus também deu descendência para Ismael, filhos, homens valorosos, homens guerreiros, homens abençoados na presença do Senhor, para que possa estar ali também na presença de Deus, servir o Senhor. Então Deus honrou, não é porque é filho de uma empregada que Deus não vai exaltar. Deus exaltou, Deus honrou, Deus abençoou e Deus deu vitória para Ismael de forma gloriosa e de forma eficácia e de forma viva e única. Então, para que nós podemos entender o texto. Então, Abraão viveu até 175 anos. Então, eu contei para vocês tanto para que você possa entender. Então, com isso, ela volta. Quando ela volta, ela faz as pazes simplesmente com quem? Ela faz as pazes com a sua empregada, com a sua serva, que Agar faz as pazes com Sara, que é a sua serva. Fazendo, porventura, as pazes, as duas entram em uma concordância. Só que com isso, propriamente, já estão um pouco longe entre as escrituras sagradas, porque o menino já cresceu. Então a promessa de Deus
ela porventura não invalida, mas Deus cumpre aquilo que ele fala e decreta vitória naquilo que ele promete. Então a promessa de Deus não cai por terra, mas fica de pé, e Deus é glorificado através dessa situação que os dois estão vivendo. Um é promessa, o outro não é promessa. Mas Deus também não deixou de abençoar quem não era promessa. Deus abençoou Ismael e abençoou Isaac com a promessa. Ismael foi a bênção de Deus, mas Isaac foi a promessa de Deus, que Deus prometeu e que Deus daria, e Deus cumpriu. Então, biblicamente, Deus cumpre o que fala. Aí vamos descendo aqui para que nós podemos entender. Já no 7º, vamos descer aqui para nós entender mais ainda. Já no 7º espiritual, vírgula, Abraão tem um número incontável de filhos, ponto. Contudo, vírgula, esses filhos de Abraão não são aqueles que possuem o mesmo sangue de Abraão, vírgula, mas aqueles que possuem a mesma fé de Abraão, ponto. Então, é necessário nós entendermos que os filhos de Abraão não são aqueles de sangue, porque Deus falou que Abraão seria pai de multidões, milhares e milhões de milhares de milhões de filhos espalhados pelo mundo. Não é filhos de sangue, né? São filhos na fé. Filhos na fé, né? Que Deus levantou para ser, né? Para que a pessoa possa ser o filho de Abraão pela fé. É filho pela fé, né? Então é uma quantidade que não tem como ser contada, né? Não tem números, né? Mesmo fé de Abraão, quer dizer, a mesma fé que eu tenho é a mesma fé que Abraão teve. Então eu tenho que entender quando a Bíblia fala que a mesma fé que Abraão teve é a mesma fé que eu tenho. Então, biblicamente falando, nós somos filhos de Abraão, pai da fé, e Deus prometeu para Abraão que seria pai de multidões. Então somos filhos pela fé que nós temos uma vez em Cristo Jesus. Amém? E vamos descer aqui. Os filhos físicos de Abraão, quando Deus chamou Abraão, vírgula, ele já era um homem idoso e sem filhos, ponto. Mas Deus fez a promessa de que faria dele uma grande nação. É aquilo que eu falei no início. Gênesis capítulo 12 e o versículo 2 que fala bem assim, né? Vamos ler o versículo 1, né, para nós entender. Ora, vírgula, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, vírgula, e da tua parentela, vírgula, e da casa de teu pai, vírgula, para a terra que eu te mostrarei, ponto. Versículo 2. E farei-te uma grande nação, vírgula, e abençoarei-te e engrandecerei o teu nome, vírgula, e tu serás uma bênção, ponto. Então tu serás uma bênção, Abraão. Deus falou com Abraão que engrandeceu o seu nome e que Abraão seria o quê? Uma bênção. Uma bênção. Uma bênção na mão do Senhor. Gênesis capítulo 12 e o versículo 2, como eu li. Então vamos descer aqui abaixo. Mais tarde, vírgula. Mais tarde, vírgula, quando Abraão estava pensando que Eliezer, vírgula, seu servo pessoal, vírgula, seria o seu herdeiro, vírgula, Deus renovou a promessa que havia feito acerca de sua descendência, dois pontinhos. Este não seria o teu herdeiro, vírgula, e um ponto, mas aquele que te
aquele que te será gerado, vírgula, esse será o teu herdeiro, ponto. Então, vírgula, o levou para fora e disse, olha, vírgula, agora, vírgula, para o céu, conta as estrelas, se as puder, conta, ponto. E disse, assim será a tua semelhança. Assim será a tua semelhança. Gênesis capítulo 15, versículo 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus. Gênesis capítulo 15, e o versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, vírgula, dizendo, dois pontinhos, este não será o teu herdeiro, uma vírgula e um ponto, mas aquele que te será gerado, vírgula, esse será o teu herdeiro, ponto. Versículo 5. Então, vírgula, o levou e foram a dizer, dois pontinhos, olha, vírgula, e agora, vírgula, para os céus e conta as estrelas, vírgula, se as puderes contar, ponto. E disse, assim será a tua semelhança, quer dizer, descendência, abundantemente a tua descendência será como as estrelas do céu, ponto. Bem, a sua descendência, milhares e milhões. Se puder contar, conte as estrelas do céu. Se puder, mas não pode. Então tá aí. Vamos descendo aqui abaixo. A descendência. A descendência de Abraão seria como a areia da praia e como as estrelas do céu. Serão milhões e milhares de filhos e de filhas na fé que Abraão tem no mundo espalhado. Quem compartilha a mesma fé que Abraão compartilha. É aquilo que eu falei para você na história que eu estou contando. Aqui no meu canal, as pessoas que assistem a live aqui no meu canal, a live aqui é sobre Bíblia, é sobre Escrituras, é sobre a palavra, não é sobre outra coisa, porque é a palavra que liberta, é a palavra que salva, é a palavra que traz renovo, é a palavra que traz conhecimento, é a palavra que ilumina, a palavra é lâmpada para o meu pé, né? A palavra é espada, né? A palavra é escudo, né? Então a palavra é tudo que eu tenho, é a palavra. Então a palavra é tudo. Então eu quero deixar para a sua vida e vamos descer aqui para que nós podemos continuar. Um episódio notável na história de Abraão e é o nascimento de Ismael, vírgula, o filho de Abraão com Agar, vírgula, a serva de Sarai, ou de Sara, ponto, Sara, vírgula, incapaz de conceber um filho, vírgula, sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar, ponto, no intento, vírgula, esse descendente, né, descendentimentos, vírgula, e eventualmente Agar, e Ismael foi expulso da família de Abraão, ponto. Deus prometeu abençoar Ismael e torná-lo pai de uma grande nação, ponto. É o que eu falei. Só está dando cumprimento àquilo que eu disse. Notoriamente só está dando cumprimento àquilo que eu falei no início da minha live. O que foi que eu disse no início da minha live? As pessoas que me ouvem aí, as pessoas que me escutam por caridade divina, o que foi que eu falei no início da minha live? Então os irmãos que estavam ligados na live viu muito bem o que eu disse.
E na minha fala eu falei tudo o que eu acabei de ler. Deus não rejeitou. Deus não deixou Ismael à deriva, né? Porque tem gente que acha que Deus não vai abençoar porque ele não nasceu no ventre de promessa, né? Eu nasci no ventre de uma mulher que é só Deus da causa. Eu nasci no ventre de uma pessoa que é só Cristo para dar vitória. Olha a minha descendência destruída. Olha a minha família acabada, né? Meus pais são, porventura, eu sou de pai de... Eu sou de um pai, mas eu sou da mesma mãe, né? Então, muda muita coisa. Não muda, não. O pai não pode ser, porventura, o mesmo. Quer dizer, a mãe não pode ser o mesmo, mas o pai é. Foi igual com Isaac e com Ismael. O que é que Deus está querendo dizer para quem está me ouvindo e para quem está me escutando? Né? Porque você ouve com o coração e escuta com o ouvido. Ouvir é com o coração, né? As palavras, né, que você escuta com o ouvido, mas você ouve com o coração para guardar. Então, para que você possa entender o que Deus está dizendo para você, o que ele está falando? Tem pessoas que, mas meu pai é aquele, eu vim de família dividida. Ismael também veio. Mas eu te pergunto nessa tarde de segunda-feira, mudou o quê? Ele poderia ser de mãe diferente, mas não foi de pai diferenciados. A mãe de Ismael era Agar, e a mãe de Isaac era Sara. Não muda nada. Deus não desprezou porque era uma serva de Sara, uma mulher egípcia que não sabia os costumes do povo hebreu, e nem do povo israelita, e nem do povo judeu. Então Deus teve misericórdia para também abençoar, e fez Ismael um pai de uma grande nação. O que foi que eu disse no começo da minha live? Foi isso. Para que você possa entender o que Deus está falando com você. Ele poderia ser desprezado por Sara, mas ele não poderia ser desprezado por Abraão. E o que tem a ver Sara? Nem cheira nem fede. Porque no sangue de Ismael não corria o sangue de Sara, corria o sangue abraâmico. O pai, que é Abraão, o mesmo sangue que Abraão teve, Ismael também teve. O mesmo sangue que Isaac teve, Abraão também teve. Então, se Isaac não tivesse nascido, na lógica, quem seria o primogênito seria Ismael. Mas como Deus prometeu que o primogênito tinha que vir do ventre de Sara, mesmo Sara ser uma mulher de idade avançada, porque para Deus não existe nada impossível que Deus não possa realizar. Essa prova é para mulheres que estão me ouvindo aí, que ficam botando situações na frente do Criador. Mas é tão difícil. Mas é tão complicado. Mas é tão, porventura, uma situação difícil deste homem confessar, deste homem querer Jesus. Deus mandou te dizer, dentro da palavra, olha o que Deus fez com Sara. Sara tinha quase 100 anos e Deus provou o seu poder no ventre dela. Era estéril. E Deus não cumpriu a promessa? Então a promessa que Deus te fez, ela não tem, porventura, simplesmente parada e nem data de validade. O que Ele prometeu para a tua vida, Ele vai cumprir. Na hora certa, no momento oportuno, na hora oportuna, no momento certo, virá tudo, cumprirá tudo, né? Tudo que tu está vivendo de hoje, de amargura, de tristeza, de momentos que você pensa até em desistir da caminhada, de querer parar, de tanta luta que você tem vivido e tanta angústia que você tem passado dentro da sua casa mesmo.
né? Luta com seus próprios parentes, filhos, maridos, atribulados que não querem Jesus e que não querem ouvir a palavra salvífica de Cristo. Existe alguma coisa impossível para Deus? Deus visitou o ventre de Sarai e mostrou a sua grandeza. E deu Isaque como a promessa prometida que ele fez para que o nome dele possa ser glorificado. E ele manda eu perguntar: por que choras? Por que fica desse jeito? Por que oportuna teu coração de uma forma tão lógica e longínqua que você quase pensa, não dorme direito, fica noites e noites chorando e pensando? Deleita, descansa, confia, porque Ele é Deus. Ele sabe trabalhar, Ele sabe agir, e Ele não age na lógica do homem. Ele não faz nada para que você entenda. É tudo ao contrário do que nós entendemos e do que no nosso raciocínio pode porventura raciocinar ou até mesmo pensar, porque Ele não é homem para que minta e não é filho do homem para que possa se arrepender do que te prometeu. Se falou Ele, cumprirá Ele. Se determinou Ele, assinará Ele. Então, a mesma forma, Isaque herdou todas as promessas de Abraão. Era o herdeiro do pai. Tudo que Abraão tinha era de Isaque. Tudo. Não tinha nada ali que era fora. Tudo que Abraão tinha era de Isaque. Era o filho da promessa. Só que Deus também não deixou de abençoar Ismael. Abençoou Isaque porque Isaque é promessa. No ventre estéril. Mas Deus deixou de honrar Ismael? Claro que não. Deus continuou e diz: espera aí, que dele farei uma grande nação. Quem te viu, verá. Quem viu, verá o que Deus vai fazer. Quem viver, verá o que o Espírito Santo vai realizar na sua vida ao decorrer do tempo. Então eu quero deixar essa mensagem e vamos descer aqui. Vamos descendo. Um ponto culminante da fé de Abraão correu quando Deus testou a sua obediência ao ordenar que ele sacrificasse o seu filho Isaque em Moriá. Ponto. Abraão demonstrou sua fé absoluta em Deus ao ser preparado para cumprir o pedido. Ponto. No intento, vírgula, no último momento, vírgula, Deus interviu em fornecer um cordeiro para sacrifício, vírgula, reafirmando sua promessa de bênçãos e multiplicação para Abraão e a sua descendência. Ponto. Isso aqui foi quando Deus testou Abraão. Isso aqui foi quando Deus disse para Abraão bem assim: Abraão, pega Isaque, leva para o monte Moriá, né? Pega o seu filho Isaque, sacrifica em Moriá, leve ele. E diante da situação, Deus mandou Abraão sacrificar o seu filho. E sacrificando o seu filho, quando ele ia colocar na valha, né, para sacrificar na obediência, um teste, né, que Deus faz de fé com Abraão, para ver se Abraão realmente é obediente a Deus e vai obedecer a sua voz. Deus faz esse teste com Abraão e Deus mesmo, Ele mesmo, né, prepara, né, simplesmente e Deus prepara e fornece um cordeiro.
né? Deus fornece um cordeiro, né? E ele, no lugar de sacrificar o filho, sacrifica somente o cordeiro. Porque ali foi só um teste. Deus pega o filho de Abraão, bota, Abraão prepara o altar no monte. Abraão com o coração rasgado, chorando, pega a navalha, prepara tudo. O filho de Abraão, que é Isaac, pequenininho, pergunta: pai, cadê o sacrifício? Abraão fala: Deus proverá, meu filho. Não sabendo o menino que ele seria o sacrifício por ordem divina e por obediência. Coloca, quando Abraão faz assim com a navalha para furar o menino, que é o filho dele, Deus brada, o anjo brada do céu: Abraão, Abraão, Abraão. É forte demais. Abraão, pare. Provaste a mim. Olha aí, ó. Tá, glória. Provaste a mim. Provaste a mim a tua fidelidade e a tua fé e a tua obediência. Não faça mal ao menino. Preparei o cordeiro para que você venha sacrificar diante de mim. E o menino: Deus proverá, papai. Que no caso é o filho de Abraão, Isaac. Né? E com isso Deus, o Deus vivo de Israel, faz um teste a Abraão da sua fidelidade. E Deus, na sua infinita sabedoria, pensou que se o homem é capaz de me dar o seu filho e de me obedecer e sacrificar o seu filho a mim, nós sabemos que Deus não recebe sacrifício humano. Então não tinha como Deus receber o sacrifício humano do filho de Abraão. Deus não recebe sacrifício humano. Deus não recebe sacrifício humano. Deus não. O Deus que eu prego, Deus da Bíblia, das Escrituras, da Carta Magna, não recebe sacrifício humano. Né? Então Deus simplesmente não recebe. Então Deus não poderia receber isso. Então isso foi um teste. Aí Deus pensou o quê? Se o homem é capaz de me dar o seu filho por obediência a mim, como Abraão acabou de fazer, eu darei ta glória, Naravassai, Espírito de Deus. Olha só, se o homem é capaz de me dar, eu também darei o meu filho para a humanidade. Que quer dizer o que com isso? O próprio Deus: darei Jesus no Novo Testamentário, que é no Novo Testamento, para morrer pelos pecados da humanidade, e através de Jesus, o Cordeiro de Deus, o homem ser purificado de todo o seu pecado. Olha só. Então ali foi só um teste de fé, um teste de Abraão. Então Deus manifestou a sua presença notória e testaste Abraão. Então muitas vezes Deus testa você que está me escutando, que está me ouvindo aí do outro lado. Deus testa a sua fé, testa você, para ver realmente se você é uma cristã verdadeira, para ver se realmente você é fiel a Ele, para ver se realmente você vai até o final dessa prova, dessa luta, né, desse desespero. Deus te prova em tudo que é área. E as áreas que Deus mais prova as pessoas que estão me ouvindo aí é no meio da família. É no meio da família, porque Deus quer ver. Vamos ver se ela vai brigar com a cunhada dela. Vamos ver se ela vai xingar a cunhada dela. Vamos ver se ela vai ser desaforada com a cunhada dela. Vamos ver se ela vai para cima. Então Deus te prova, mas não é porque não te ama, porque Deus prova quem ama. É porque através dessa provação virá uma grande vitória. Aí o diabo quer te angustiar. Satanás, ele quer pegar a luta que tu está passando e quer que você foca só no problema. Ele quer que você foca só na situação. Ele quer que tu foca no problema do marido, da nora, da sogra, do filho, da filha. Ele quer que tu foca nisso aí, ó. Aí tu foca nisso aí ele quer matar a tua fé. Matando tua fé, ele mata tua esperança. Matando tua esperança, aí vem aquela vontade de não querer mais ir pro culto,
Aí vem aquela vontade de não querer mais cultuar Cristo. Aí vem um desânimo de dentro para fora. Aí vem aquela fraqueza que do nada aparece, é ele tentando atribular, destruir. E a pessoa, meu Deus, o que está acontecendo? Não sabendo ela que é o mundo espiritual agindo, o mundo das trevas, né, o reino das trevas agindo, para tentar destruir ela e acabar com a fé dela. Aí eu venho com esta live nessa tarde dizer para a sua vida, para você não parar, para você continuar, porque o negócio não é aqui, é lá na frente. Então se Deus te prometeu, Ele vai cumprir, porque Deus tem palavra. Se falou Ele, cumpre Ele. Se determinou Ele, assina Ele. Se disse Ele, dá Ele. E se Ele disse que tu seria, tu vai ser. E quem vai impedir? Quem pode impedir? Ninguém pode impedir. Ninguém pode fazer nada. Então, olha só o que Deus fez com Abraão. Um teste que Deus faz com fé. Olha a fé em ação. Tu diz que tem fé em me ouvir aí, do outro lado aí? Então usa ela. Tu diz que tem fé, usa ela. Coloca a tua fé em prática. E olha que eu tenho ensinado, viu? Os irmãos botar a sua fé em prática. Em situações difíceis e em situações impossíveis da sua vida. Então vamos descendo aqui para que nós podemos entender. Abraão também se casou novamente após a morte de Sara. Sara morreu, viu? Depois que Sara morreu, ele casa de novo. E teve filhos com a sua segunda esposa, vírgula, Quetura, ponto. Esses filhos daria origem a outras nações, vírgula, demonstrado a multiplicação da descendência de Abraão, vírgula, conforme prometido por Deus, ponto. Olha aí que maravilha. Abraão casa de novo depois que Sara desce à sepultura. Sara morreu, Sara morre. Sara morre, aí Abraão casa com Quetura, que é uma mulher muito bonita, formosa. Ele casa com ela e tem filhos com ela. Vamos descendo aqui no texto. Abraão, dois pontinhos, o pai da fé. A história de Abraão é um exemplo notável da fé, vírgula, obediência e confiança em Deus, ponto. Abraão é considerado o pai da fé nas tradições, nas judaicas, vírgula, cristãs e e também cristã e ismalicas, né? Islâmicas, vírgula, e a sua vida serve como um modelo de como a fé em Deus pode superar todas as diversidades, ponto. Por meio de sua descendência, por meio da sua descendência, vírgula, que incluiu Jesus Cristo, vírgula, todas as nações da terra foram abençoadas, vírgula, cumprindo a promessa feita a Abraão, ponto. O seu legado continuou a inspirar pessoas e confiar em Deus, a seguirem a sua palavra, ponto. Olha que tremendo. Então você pode ver que Abraão casa de novo, porque Sara não está mais com ele. Sara morre. Sara morreu, acabou. Ele ficou viúvo, então não há nada que impede ele ter um bem-querer na sua vida que Deus prepara e dá para ele uma esposa. Casou de novo. Com isso, a história de Abraão, ao decorrer da história, a história dele foi sendo propagada. Foi sendo propagada no judaísmo, cristianismo e até mesmo lembrada sobre simplesmente o povo conhecido como islâmicas, né? Os islâmicos, né? Que é Islã. Os Islã ou islamismo, né? Por conhecimento próprio. Mas nós temos ele como islâmicas, né? Então, o Islã, ele é conhecido e reconhecido, né? Nessa forma. Para você poder entender. Então, a história de Abraão, ela foi propagada. Ela foi anunciada por geração, até chegar por meio da sua descendência, vírgula, que inclui Jesus Cristo.
Porque até Paulo fala, né, que somos filhos de Abraão através de Jesus. Nós somos filhos de Abraão através de Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus. Porque o Cordeiro é somente um símbolo. É um símbolo notório do Cordeiro. Jesus não é Cordeiro. O Cordeiro é um símbolo do Velho Testamento que é colocado na Bíblia como Cordeiro de Deus. O Cordeiro Santo, né? O Cordeiro que tira o pecado do mundo por significado próprio e por causa própria, né? Então é como leão. Leão não é leão. Leão é um significado. Leão da tribo de Judá, força, domínio, coragem, ousadia, intrepidez, dominador, o que tem poder sobre e o que domina sobre. Então, para você entender, então, a descendência, né, foi Jesus Cristo com seu sangue que nos trouxe a ser filhos de Abraão pela fé. Pela fé, né? Pela fé. Então, através do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, né, morto no Calvário e ressuscitado, damos vazão. E todas as nações da terra foram abençoadas. Através de quem? Jesus Cristo, né? Cumprindo a promessa feita a Abraão. Ponto. Seu legado continuou a inspirar pessoas e confiar em Deus, a seguir sua palavra. Por quê? Por quê? Porque Abraão seria pai de nações. Então, através de Abraão, Deus falou: bendita será todas as nações da terra. Vamos ler? Vamos ler? Gênesis capítulo 12, versículo 3. Vamos ler? Tá aí, ó. Abençoarei os que te abençoará, e amaldiçoarei os que te amaldiçoará. Te amaldiçoará, dois pontinhos. Em ti será benditas todas as famílias da terra. Ponto. Tá aí. Bendita será todas, não é só uma, todas as famílias da terra será bendita através de ti, Abraão. Através de ti. Então Deus, ele promete, Deus, ele cumpre. Deus, ele promete, Deus, ele cumpre. Deus, ele promete, Deus, ele cumpre. Então você pode ver. Então vamos descer aqui mais um pouquinho, né? Para que nós podemos ter um entendimento da palavra. Desce em nome de Jesus. Olha que maravilha. A história de Abraão. Olha que maravilha. A história de Abraão. Abraão, vírgula. Inicialmente conhecido como Abraão, vírgula. Conhecido como Abraão, vírgula. E despediu um papel crucial na formação do povo de Israel. Vírgula. Posteriormente, vírgula, na genealogia que levaria aos nascimentos de Jesus, vírgula. Segundo a Bíblia, ponto, a sua história é um testemunho de fé, vírgula, obediência e confiança em Deus, ponto. A história de Abraão na Bíblia começa no livro de Gênesis, capítulo 11, ponto. Nesse trecho, encontramos informações sobre a sua genealogia, ponto. Vamos lá em Gênesis, capítulo 11, né? Então você vai, toda a terra com uma mesma língua. Então começa a história a partir de quê? Gênesis capítulo 11, foi aquela live que eu fiz há muito tempo atrás, que eu encerrei, que toda a terra uma mesma língua. Então quer dizer, o povo que falava somente uma língua só, que Abraão conhecia esse povo, Abraão estava no meio deste povo. Então a história de Abraão começa em Gênesis capítulo 11, né? Que por conhecimento era toda a terra uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu, ponto, e aconteceu que, vírgula, partiu dele, de origem, vírgula, acharam um vale
na terra de Sinai, dois pontinhos, e habitou ali, ponto. E disse uns aos outros, dois pontinhos, eia, eia, vírgula, façamos, traço, façamos tijolos e queimemos, bem, ponto. E foi o tijolo por pedras, vírgula, e o pertume, vírgula, por cal, ponto. No versículo 4, e disse, dois pontinhos, ei, vírgula, edificamos-nos uma cidade, uma torre, cujo e cume toque os céus, e façamos um nome, vírgula, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra, ponto. O versículo 5 de Gênesis capítulo 11, versículo 5. Então, vírgula, desceu aos céus para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram, dois pontinhos, uma vírgula. E o Senhor disse, dois pontinhos, eis que o povo é um, vírgula, e todos têm uma mensagem, língua, olha só, todos têm uma mesma língua, vírgula e um ponto. Isso é o que começaram a fazer. Um ponto e uma vírgula é, vírgula, agora, vírgula, não haverá restituição para tudo que eles interage ou faça, ponto. Aí descendo fala a confusão das línguas, que já no versículo 7. O que ele está dizendo aqui? Aqui Abraão conheceu esse povo. É uma linguagem para que o povo possa entender. Que o povo foi para a terra, né, de Senar, né, de Senar, é uma terra de Senar, e ali montou, né, teve as suas barracas, fizeram naquela terra, e naquela terra juntamente começaram a produzir, porventura, tijolos, criar tijolos, para que possa construir uma torre que toque aos céus. Que eu já fiz essa live, eu já expliquei a respeito disso, e ali fala simplesmente da origem. Descendo um pouco a mais, fala da linguagem e da língua e da edificação. Qual é a primeira língua falada na Bíblia Sagrada? A primeira língua no Velho Testamento é a palavra hebraica, não é grega. A primeira língua é hebraica. Porque a primeira língua hebraica, ela foi dada lá no Éden para Adão e para Eva. Então a língua hebraica, ela foi a primeira língua do povo de Israel, do povo israelita, né, falar. Depois veio a língua, porventura, aramaica, e depois, por último, veio a língua grega. Porque a língua grega veio no tempo de Jesus, que é no Novo Testamento. Veio essa língua. A língua grega é a língua de Jesus, né? Porque o nome de Jesus é grego. E Jesus falava grego, né? Então, a língua grega, né, ele falava. Entendeu? Então, veio do tempo de Jesus. A língua aramaica, Velho Testamento. E a língua, porventura, hebraica, né? Que é o hebraico, né? Porque hebraico, aramaico e grego, né? O grego é Jesus, né? O aramaico no Velho Testamento, e o hebraico, né? O hebraico é a língua desde o livro de Gênesis. Adão e Eva falou essa língua. Então a primeira língua que foi falada foi hebraico, depois aramaico, que até mesmo Jesus citou e Jesus falou, né? Sobre o aramaico. Ele falou, né? Quando ele estava na cruz, Jesus ele cita essa linguagem, né? E ele fala bem claro quando ele está pendurado na cruz do Calvário, né? Elohim, Elohim, samba, sabachthani, né? E a mesma coisa de você querer falar, Deus meu, por que me abandonaste? A língua grega, quando Jesus ressuscitou dos mortos e saiu da tumba, né? Da sepultura, né? Quando você vai em Jerusalém, lá está escrito bem assim, lá no túmulo de Jesus, o túmulo está vazio. Lá está escrito, forte here, se here. E quer dizer, ele não está mais aqui, mas já ressuscitou, né? Essa é a língua grega que eu citei. A língua, né, hebraica, né? Por traduções
até mesmo por origens, né? Também dá base a conhecer, né? Abar, ou melhor dizendo, Abaal, né? Ou melhor dizendo, Alaki Oba Sierk, e que é Deus enviou ou Deus enviará, por traduções, né? Então, para que nós podemos ter um entendimento dentro da palavra do Senhor. Então, vamos focar. Com isso, em Gênesis começa a história dele, que é a criação desta torre e a queda, para que nós podemos entender. Amém? E para que o nome do Senhor venha a ser glorificado sobre a terra dos viventes. Com isso, vamos descer aqui, para nós ter um entendimento. Segundo as Escrituras Sagradas, o pai de Abraão chamava-se Terá. Anota aí, o pai de Abraão chamava-se Terá. Ponto. Terá, pai de Abraão, tinha costumes idólatras, diferentes do seu filho, ponto. Isso mostrava que Deus escolheu Abraão diretamente do meio dos pagãos para se revelar a ele e fazer uma aliança com a sua família, ponto. O que eu falei no início da minha live? Que Abraão veio da onde? Abraão veio da onde? De uma família idólatra. É adoradores de deuses mitológicos. Abraão veio de uma família idólatra, que é adoradores de deuses mitológicos. Quer dizer, imagem de escultura. Adorava deuses pagãos e que não tinha fundamento. Mas Deus escolheu Abraão no meio da família dele e retirou Abraão, para que Abraão faça uma aliança com a sua família, né? Para que revele a ele fazer uma aliança. Lá na frente, Deus dará vitória para Abraão, né? Terá é o nome do pai de Abraão, né? Então vamos descendo aqui para que nós podemos entrar numa construção. Abraão foi escolhido por Deus quando vivia em dos caldeus, uma cidade da antiga Mesopolitana, como a sua família, ponto. Deus fez uma aliança especial com Abraão, Tá, maravilha. Prometeu uma terra abundante, uma descendência numerosa, que seria uma bênção para todas as nações da terra, ponto. Essa promessa estava intrinsecamente ligada à vinda de Jesus, o Salvador, ponto. O Salvador. Estava ligado, Estava ligada essa promessa, né? Com Jesus, né? Estava ligada com Jesus. Aí vamos descer. Por que estava ligada com Jesus? Porque Abraão, ele viveu no Velho Testamento, tempo da lei. Olho por olho, dente por dente, tempo do Velho Testamento. Mas a promessa ligada à vinda de Jesus. Por que a vinda? Porque lá no Evangelho de Mateus, lá fala de quê? Da genealogia crucial dos, porventura, descendentes, descendo até chegar em Jesus. De Abraão até Jesus. Então, está ligado à salvação. Porque Jesus, ele veio, né? Porque mesmo diz, Abraão se alegrou na minha vinda, no Velho Testamento. Abraão se alegre, né? Abraão se alegrou na minha vinda. Quando ele viu isso, ele se alegrou. Então Abraão viu Jesus vindo como homem, lá no Velho Testamento. Então Jesus está ligado com Abraão, sim, né? Na forma de vir como homem. Veio como homem, morreu como homem, ressuscitou como Deus e está sentado à direita do Pai. Então tem uma ligação aí, entre Abraão, como eu estou explicando. Vamos lá. A jornada de Abraão o levou a parte de sua terra natal,
na terra natal, em direção à terra prometida, vírgula, atravessando terra desconhecida e enfrentando desafios ao longo do caminho, ponto. Sua fé em Deus era inabalável, ponto. Mesmo quando ele e a sua esposa Sarai, vírgula, mais tarde chamada de Sara, vírgula, era idoso e estéria, ponto. A promessa de Deus de uma grande descendência parecia impossível, vírgula, mas Abraão acreditava que Deus cumpriria a sua promessa, ponto. Ponto. Então você pode ver que Deus, ele cumpre. Sara que era estéria. Então você pode ver que, olha só, a jornada de Abraão o levou a partir da sua terra natal, em direção à terra prometida, vírgula, atravessando terras desconhecidas, enfrentando desafios ao longo do caminho, ponto. Sua fé em Deus era inabalável, ponto, vírgula, mesmo quando ele e sua esposa Sarai, vírgula, mais tarde chamada de Sara, vírgula, era idosa e estéria, ponto. A promessa de Deus de uma grande descendência parecia impossível, vírgula, mas Abraão acreditava que Deus cumpriria a sua promessa, ponto. Abraão pensava que era impossível, mas Abraão também pensou, ele cumprirá a sua promessa. Que promessa é essa? A promessa que Deus fez que Sarai, que é Sara, teria um filho de Abraão, Isaac. Agora eu coloco tudo que eu li como base para você e coloco como fosse na tua vida. A pessoa que é estéria, é ou não é impossível ela ter filho? É ou não é uma causa impossível ela produzir uma semente no seu ventre para poder simplesmente produzir um filho? E uma mulher antigamente, no tempo de Abraão e no tempo de Sara, que não tinha filho, ela era criticada, zombada, e no caso de riso e de zombação. E aí? Então você pega, porque era impossível Sara engravidar. O nome dela era Sarai, aí Deus troca para Sara. Abraão não era Abraão, Abraão era Abrão. Aí Deus troca o nome de Abraão para quê? Era Abrão. Aí Deus troca e coloca o quê? Abraão. Era Abrão. Abraão. Aí Deus, vai ser mais Abrão não. Vai ser Abraão. Por que era Abrão? Porque Abrão, quando Abrão vivia com seu pai, Terá o pai de Abrão. E aí? E sendo o pai dele, quando ele vivia na casa do seu pai, no meio da idolatria, porque o pai era idólatra, ele vivia numa casa de idolatria. Aí Deus troca o nome dele e fala, peraí, isso vai acabar agora. Teu nome não será mais Abrão, mas sim Abraão. E Sarai não será Sarai, mas será Sara. Aí a promessa que Deus faz é que ela teria um filho, mas a circunstância velha, de idade avançada,
Estéria. Como é que poderia ter filho? Mas o que Deus promete, Deus cumpre. Deus não estava nem aí se Sara era estéria, se Sara era porventura estéria, velha, de idade avançada. Deus não estava nem aí. Deus sabia o que estava fazendo na vida de Sara e na vida de Abraão. É tão certo que Sara pegou Agar, uma caifa empregada do Egito que trabalhava para ela, e deu o marido de Sara, que é Abraão, para se deitar com Agar e para nascer Ismael, para porventura cumprir a promessa que Deus fez na vida de quem? De Sara. Como eu não posso engravidar, que eu sou estéril e velha e mulher de idade avançada, então eu vou fazer ela engravidar no meu lugar. Vou passar por cima da promessa de Deus e vai se cumprir Agar. Deus vai cumprir nada. Não vai cumprir nada, porque Agar vai cumprir, vai ter um filho chamado Ismael, que teve a divisão. Que Ismael dividiu. Ismael teve uma divisão muito grande. Por quê? Porque até hoje o povo de Israel não aceita Ismael como filho de Abraão. Mas ele é filho de Abraão porque Abraão se deitou com uma egípcia que era, porventura, uma empregada conhecida como Gaifa, que era simplesmente, chamava Sara de sua empregada, né? Quer dizer, chamava Sara de sua senhora, né? Agar chamava Sara de sua senhora, e chamando ela de sua senhora, tinha um respeito muito grande com ela. Mas como nasceu Ismael, Deus também não deixou de abençoar Ismael. Ele não foi filho da mesma mãe, mas é filho do mesmo pai. Sara briga com Abraão e os dois entram na discussão. Só que Ismael tira sarno da cara de Isaac. Isaac não gosta, vai reclamar. Reclamando, Sara vai falar com Abraão e diz: faz ela, no aniversário que Abraão completou 100 anos de idade, fez uma festa para seu filho Isaac que nasceu. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Quando, porventura, Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos de idade. Com isso, tem uma festa. Porventura, Ismael já tem os seus 24 anos de idade, de 23 para 24 anos de idade, ele cresce, vai subindo. Só que ele zomba dele. Aí a mãe não gosta, que é Sara. Sara vai reclamar para o pai, que é Abraão. Abraão, porventura, vai lá, conversa com Agar e conversa com Ismael. Só que Sara fala: eu não quero Ismael e Agar aqui dentro de casa, porque eu não quero que eles façam parte da promessa que o Senhor fez, porventura, para meu filho chamado Isaac. Porque Isaac seria o filho da promessa de Abraão, porque Deus prometeu que no ventre de Sara, que no caso seria Sarai, mas agora é Sara, teria porventura um filho chamado Isaac, que seria herdeiro fundamental de Abraão, que Deus daria tudo que Deus deu para Abraão, daria para ele, e ele seria o seu descendente, abençoado sobre todas as terras e província e local que Deus levantaria ele, biblicamente falando. Então ela fala: não quero que ele faça parte. Quem falou isso? Foi Sara. Eu não quero que ele faça parte das promessas e nem da herança e nem daquilo que meu filho tem para receber. Eu não quero que Ismael. Aí ela conversa com Abraão. Abraão levanta Agar de madrugada, chama Agar, senta Agar, chama Ismael, senta Ismael e fala... E reluta com Sara. E o coração de Abraão fica na mão, porque Abraão é pai. E Abraão fica com aquela dor no coração: mas é meu filho, ele é meu filho, Ismael é meu filho, eu não posso abandoná-lo e jogar ele às traças e mandar ele embora. Mas Sara manda embora, que eu não quero ele aqui. E ele fala: pega um pouco de pão, Agar, junto com Ismael, pega um odre de água e pegue, vai e ande retamente para o deserto. Com isso, Agar triste, porventura o filho de Agar, que é Ismael, de cabeça baixa,
Deus, porventura, olha e brada do céu numa capa teofânica, que é um anjo de Deus bradar. Capa teofânica quer dizer Deus no anjo, falando sobre o anjo. Então Deus falou através do anjo de forma poderosa e disse: Agar, escutei o clamor do menino Ismael, não fique assim triste, farei Ismael de uma grande geração e darei filhos e filhas e farei ele um grande homem na minha mão. Ismael foi arqueiro e guerreiro e flecheiro. Então Deus levanta o menino, não é porque nasceu no ventre de uma empregada, no ventre de uma gaifa que Deus é desprezar, nada disso. Deus não despreza ninguém. Então Deus também tinha vitória para Ismael e tinha vitória para Agar. Na lógica, se Isaac não tivesse nascido, quem seria o primogênito de Abraão seria Ismael. Mas como a promessa de Deus não poderia cair por terra, e olha que Sara tentou invalidar, botando Agar para se deitar com Abraão, para engravidar, nasce Ismael para cumprir a promessa de Deus. Negativo, a promessa é com você, Sara, porque tu que é estéril. Aí eu jogo tudo isso aqui que eu estou falando aqui agora em cima de você, para você entender qual é a tua causa impossível. Qual é a tua causa? Olha o Deus de Abraão. Deus deu um filho para uma velha de 100 anos, uma mulher estéril, uma mulher que não podia produzir filho. E o seu problema é o que para Deus? Me diz aí, o seu problema é o que para Deus? O seu problema é o que para ele? Não é nada, 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 nada. Deus provou para Abraão, e Abraão diz: Deus é fiel para cumprir a promessa que ele me fez na terra dos viventes. Aí Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus chama Abraão, olha para o céu, ele olha, consegue contar as estrelas, ele não consigo, assim será a sua descendência, e a areia da terra, também não, areia do mar, também não, assim será a sua descendência sobre a terra que eu te darei. Gênesis capítulo 15 e o versículo 4 ao versículo 5, também Deus repete, olha para as estrelas do céu, ele olha, consegue contar, ele não, assim será a sua descendência. Gênesis capítulo 11, começa a linhagem da Torre de Babel, e Gênesis capítulo 11, versículo 7, começa a linhagem da confusão das línguas, que é citada no meio do povo que constrói a Torre de Babel, que ali começa a construção de Abraão, porque Abraão conhecia aquele povo. Aí para você ver, Deus pega a promessa, cumpre Abraão. Aí você pode ver, Gênesis capítulo 13, Deus promete que Abraão seria muito rico, e viu Abraão muito rico, e viu Abraão muito próspero, e viu Sara, que é Sarai, no caso Sara, muito rica também, e com muitas gaifas, e muitas porventura empregadas, porque gaifa é empregada. Aí você vê que Deus cumpre a promessa, como em Gênesis capítulo 11, como em Gênesis capítulo 12, e como em Gênesis capítulo 13. Aí Deus vai a Abraão e fala para ele assim: vem aqui, Abraão, porque não acabou. Deus pega Abraão e manda avisar para o povo israelita. Gênesis capítulo 17, versículo 1, descer até o versículo 10, por caridade divina. Gênesis capítulo 17, versículo 1 até o versículo, por caridade 14, 10, 14, descendo em diante. Para você ver, Deus faz uma aliança com Abraão sobre simplesmente conhecida, sobre simplesmente a circuncisão. Deus fala: Abraão, tu vai falar para o povo hebreu, o povo israelita, para o povo simplesmente fazer a circuncisão, que é tirar simplesmente aquela pele dos seus prepulsos. Essa será que é a parte embaixo do homem. Essa será a aliança que eu terei com o povo hebreu e o povo israelita. E o povo começa a fazer. E aquele que não fazer esta aliança comigo, ele porventura não terá parte comigo. Aí Deus fala com Abraão. Abraão começou a circuncisão. E Deus porventura cumpre todos os filhos dentro de Israel, os hebreus de Deus, israelita do Senhor, nascido porventura em Israel, conhecido como macho,
porventura masculino, não é feminino, é masculino. Homem tem que tirar para ter aliança comigo diante da minha presença. Então Deus faz essa aliança com Abraão e com o povo. O povo se alegra com a aliança. Seria aliança perpétua do povo com Deus, e para que Deus se manifeste. Aquele que não fizer, Deus não teria comunhão com ele, e nem aquele teria comunhão com Deus. Seria simplesmente uma pessoa, e ainda Deus fala ainda mais para Abraão: e a nação vizinha que quiser ser parte da nação de Deus também tem que tirar. Que existe judeu ortodoxo e judeu que não é ortodoxo. Ortodoxo é aquele que nasceu nato na Judéia, em Jerusalém. Aquele que não é ortodoxo é aquele que nasceu no Brasil e que tira do seu perpulso, porventura, a parte íntima do homem, aquela pelinha. Se gostou, glorifica e dê sua nota em nome de Jesus. A glória! É maravilha! Aleluia! Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus! Deus cumpre a promessa que ele faz a Abraão. E Abraão fica feliz. E agora eu deixo para vocês o estudo de Ismael, acaba aqui hoje. E de Abraão, de Isaac e Sara. Tá aí, deixei tudo para vocês. Quem tá gostando, vai compartilhando aí embaixo aí, ó. Se tá gostando, vai compartilhando. Se gostou, compartilha. Amém? Então eu deixo para a tua vida a história completa de Abraão, Isaac, Ismael, Agar. Amém? Tá tudo aí, contei a história completa, tudo para você entender o que é e o que não é. Amém? Se você gostou, deixe o seu comentário. Essa é a última live de Ismael, acaba aqui a live de Ismael. A próxima live que eu vou estar fazendo, eu vou estar escolhendo um tema. Se tiver alguém aí que está me ouvindo, quiser algum tema oportuno que eu faça alguma live e quiser conhecer alguma história da Bíblia, é só deixar aqui nos comentários que eu faço, viu? Qualquer tema, qualquer um, né? Qualquer história, né? Pode botar aí que eu... Então, eu quero deixar para a tua vida a história completa aí, que Deus delega, ao delegar de vitória ao seu povo. Amém? Deus abençoe sempre a irmã Maria, as irmãs que estão aí compartilhando aí, amém? Para que nós podemos entender. Se tiver alguém que quer que eu faça alguma live aí, amém? Porque a minha próxima live, que eu vou estar fazendo aqui no Instagram, porque a live acaba hoje, viu? A live de Ismael acaba hoje. Hoje é o fim da live. Então, como hoje é o fim da live, eu vou estar divulgando aí, amém? A live de amanhã, que é terça-feira. Amanhã eu vou estar fazendo a live Estudo de Esdra. Estudo em Esdra, né? Estudo em Esdra, estudo bíblico. Amém? Os irmãos que gostou da palavra, vai comentando aí embaixo. Deixa o coraçãozinho, fica à vontade para escrever. Vai ser essa live aqui que eu vou estar fazendo amanhã, ó. Vou estar fazendo essa live lá no meu Facebook. Amém? A partir das 16 horas. Eu vou estar no meu Facebook fazendo essa live amanhã. Tá? Estudo em Esdras. Estudo bíblico, amém? Amanhã vai ser forte, que amanhã eu vou estar falando do Kepá, Talit, eu vou estar ensinando tudo aí. Amém? Em nome de Jesus.
E na quinta-feira eu vou estar fazendo, amém? Na quinta-feira à noite, às 19 horas, eu vou estar fazendo uma live lá no meu canal oficial do YouTube, amém? Do YouTube. Meu canal oficial do YouTube é @Pastor Josué Teologia. Eu vou estar fazendo sobre línguas originais da Bíblia. Vai ser essa apostila aqui, ó. Bem. E aqui no Instagram, na próxima segunda-feira, eu vou estar fazendo essa live aqui, ó. Vou estar fazendo essa live aqui na segunda-feira. Vou estar fazendo essa live aqui. Eu vou estar fazendo a live na segunda-feira sobre festa junina. Amém? Eu vou estar fazendo uma live na segunda-feira, vai ser a live que eu vou estar fazendo festa junina. Crente pode participar de festa junina? Vocês querem ouvir essa mensagem na segunda-feira? Querem ouvir? Se vocês quiserem que eu faça essa live na segunda-feira aqui no meu canal do Instagram, vocês colocam embaixo aí, né, para confirmar, se vocês quiserem. Amém? Eu vou estar fazendo sobre cristão pode participar de festa junina ou não. Eu vou estar fazendo esta live aqui no meu Instagram na segunda-feira. A serva do Senhor aí, a Rosiane Silva, ela falou sim. Rose também. Roseli também sim. Tem mais alguém que quer que eu faça? Comente aí embaixo. Que na segunda-feira vai ser uma nova live. Irmã Maria também falou aí, ó. Comentou sim. Vai comentando, vai botando. Tainá também disse sim. Então eu vou fazer na segunda-feira, vai começar uma nova live, viu? Vai ser cristão pode participar de festa junina ou não? Né? O porquê que não pode. Então eu vou estar trazendo aí toda a explicação para você. Significados, fotos, nome, introduções. Eu vou estar dando tudo para você aí, amém? Para você aprender da palavra do Senhor. Que é um cristão convertido, né? Com certeza. Então eu vou estar explicando aí na segunda-feira, viu? Começa uma nova live. É o mesmo horário, viu? Eu quero começar a live na segunda-feira às 14 horas. Né? Eu vou começar às 14 horas em ponto aí. Já vou deixar tudo igual eu deixei, anunciei, né? É programado, né? Para quando dar o horário, ela vai sozinha a live. Para a gente aprender da palavra do Senhor. Então amanhã tem mais, amém? Amanhã tem mais. Amanhã vai ser sobre Esdra, né? O estudo sobre Esdra. Amanhã eu vou estar falando sobre quem foi Esdra, né? O porquê que nós não usamos Kepá, Talit, nada disso. Quem foi Esdra na Bíblia? Né? Então amanhã, terça-feira, a partir das 16 horas, eu estou lá no meu canal do Facebook, viu? Peço aí que os irmãos me ajudem aí, entre lá na live amanhã, né? Eu vou até deixar anunciado lá na live, né? Para os irmãos amanhã entrar, estudo sobre Esdra,
Que Deus abençoe a todos. Quem gostou, compartilhe. Deixe aí o seu carinho. Obrigado por todos terem entrado. Amém? Amanhã tem mais e na quinta também, viu? Então que Deus abençoe todos de forma precisa a vossa vida. Saudação de paz, Pastor Josué. Shalom Adonai. A live de Ismael se encerrou hoje, acabou hoje. E na segunda-feira começa a nova live, né? Que é conhecida, melhor dizendo, como Festa Junina. Deus abençoe a todos. Um abraço do Pastor Josué. Quem gostou, comente e deixe o seu comentário embaixo.